Pelos frutos vocês os reconhecerão. Quais são os frutos desses políticos? Incentivo à guerra e milhões de mortos na Ucrânia. Esses políticos também liberam o aborto. Primeiro até o terceiro, depois sexto e agora até o nono mês em alguns países. Quando se olha para os frutos dessa prática, a gente se afasta com o horror. Uma brutalidade sem limites com a qual crianças inocentes são assassinadas com uma crueldade e uma brutalidade sem igual. Dessa forma, a humanidade se torna brutalizada e elevada ao abismo. Esses são os frutos que esses políticos semearam e que agora estão aí. Quando a gente olha para isso, sabe que estamos lutando aqui contra o mal mais profundo e não contra alguma coisa egoísta qualquer, um pouco de hedonismo e de decadência moral. Não, estamos enfrentando o mal absoluto. Isso já está claro há tempos. Senhor Krau, nossa última conversa viralizou e hoje eu sinto que essa conversa vai acordar muita gente. Por isso, algo é importante para mim, tanto na conversa com o senhor quanto com nossos espectadores. Façam o dever de casa de vocês, não acreditem na gente, verifiquem tudo o que falarmos hoje e levem só o que for relevante para vocês, deixem o resto de lado. Que bom que o senhor veio, senhor Krau. Com prazer, obrigado pelo convite. Envio saudações ao senhor e aos seus espectadores e seguidores aqui da bela Suíça, onde a primavera começa a chegar. Ainda uso suéter, pois uma gripe há 4 semanas ainda me deixa com a garganta irritada às vezes, mas o clima já parece primavera, o que é difícil de acreditar. Sim, e isso é o que chamamos de tempo. Temos muitos assuntos para tratar. Fiquei muito feliz, é claro, com o quanto a nossa conversa viralizou. Isso, como posso dizer, invadiu todas as salas de estar. Vamos tentar superar isso hoje. Com os temas disponíveis, temos boas chances. Concordo totalmente com o que você disse. É assim mesmo, né? A verdadeira iluminação não é pegar uma opinião fundamentada de outra pessoa. A verdadeira iluminação é pensar por si mesmo, aplicar lógica e se libertar da menoridade autoimposta, como Immanuel Kant formulou de forma tão bonita. E é isso que convidamos você a fazer. Pegue nossos argumentos, pegue também os meus argumentos, avalie-os, compare-os com os fatos que você conhece e, se quiser, devolva também a análise. Leio muitos comentários postados abaixo dos vídeos. Há uma frase, a única frase inteligente que Keynes disse. Fora isso, ele só falou besteira, mas ele disse uma frase inteligente. Quando recebo novas informações, bem, estou parafraseando ele, quando recebo novas informações e novos fatos que contradizem minha opinião, eu mudo de opinião. E você, o que faz? Então, essa é uma frase inteligente, mesmo que ele próprio não tenha seguido isso, mas é assim que deveria ser. Vamos começar logo com uma pergunta provocativa. Sempre que o Estado diz que quer proteger alguém, eu fico muito atento. Qual foi sua reação ao ouvir sobre o debate de proibir redes sociais para adolescentes semanas atrás? Bem, meu primeiro impulso foi, na verdade, eu nem sei dizer qual foi meu primeiro impulso, porque eu já tinha uma opinião sobre isso antes mesmo dos senhores levantarem essa questão. Está totalmente claro qual é a verdadeira intenção por trás disso. Existem 2 principais objetivos. Um deles é manter o monopólio da doutrinação nas escolas. Para as escolas na Alemanha, só posso dizer, lá vale a sigla ELB. Seus professores mentem em todas as questões essenciais, exceto em leitura, escrita e matemática. Até nas ciências naturais estragaram tudo com essa bobagem do clima, a ponto de não se saber se mentem para os alunos. Eles não mentem por iniciativa própria, embora em parte acreditem nisso por influência da esquerda, mas mentem por ordem do Estado. Assim chegamos ao segundo ponto da repressão estatal, permitir redes sociais só a partir dos 14 ou 16 anos. E claro, não se trata realmente do limite de idade. Por isso foi fácil apresentar o compromisso no Congresso do partido CDU. Não 16, mas 14. Na verdade, não é um compromisso, pois não se trata disso. Todos precisam se identificar para acessar a internet, pois sem isso a verificação de idade é inviável. Com a exigência de identificação, não é mais possível agir ou opinar anonimamente na internet. E já chegamos à exigência de nome verdadeiro, defendida por Reichswackel Elvis e pelo Pinóquio mentiroso chanceler Merz. Essa é a obrigatoriedade do nome verdadeiro entrando pela porta dos fundos, que querem implementar aqui para que a polícia possa aparecer ainda mais vezes, amanhã às 6 da manhã, na porta de cidadãos inofensivos que apenas exercem sua liberdade de expressão e fazer uma busca domiciliar para intimidar o público, a coletividade e o cidadão, permitindo que a classe política usurpadora, que roubou o poder do soberano e agora não quer devolvê-lo, continue tiranizando todos. Eu digo, precisamos nos opor a isso.
Antes de continuarmos, 93% de vocês assistem regularmente sem se inscrever no canal. Se você percebe que essas conversas te acrescentam algo, então por favor se inscreva no canal. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. E agora, vamos continuar com a conversa. Achei o debate muito divertido como ex-professor do ensino médio por um motivo simples. Se o Estado se importasse com os jovens, agiria de forma totalmente diferente. Falariam sobre a comida na cantina da escola, falariam sobre o consumo de açúcar, falariam sobre atividade física, sobre questões psicológicas, sobre saúde, mas definitivamente não falariam sobre a idade na verificação etária. Minha impressão, Sr. Krau, é diferente. A autoridade da mídia pública parece totalmente erodida. Nossa democracia só suporta certa quantidade de verdade. Os jovens, pelo menos essa é a minha opinião, devem ser protegidos de votar no AfD. Muitos jovens vivenciam esse problema na educação e nas últimas eleições ou nas próximas, definitivamente votariam no AfD. Eles devem ser protegidos de ver o que está acontecendo em Gaza ou em todas essas regiões de conflito ao redor do mundo, porque eles acabam fazendo comparações. Acredito que os jovens de hoje são muito inteligentes e têm opções de comparação que gerações anteriores não tinham. Para mim, acho que o principal é recuperar o controle sobre as informações. Da mesma forma que foi feito agora nos Estados Unidos com o TikTok, onde o CEO sionista Larry Ellison foi colocado e toda a plataforma foi censurada imediatamente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua sobre o tema do sionismo e Gaza, mas não tem problema, está tudo bem. Mas eu concordo com você no sentido de que aqui se trata de controle de opinião. Não importa se é Gaza, se é Irã, se é Venezuela, se é Groenlândia, se é Ucrânia, especialmente a Ucrânia, se é o clima, se é a questão de gênero. Se realmente se preocupassem com as crianças, garantiriam que crianças de 5 anos não acessassem pornografia pesada na internet, o que não ocorre pelas redes sociais. Crianças de 5 anos têm acesso à pornografia pesada, em parte brutalizada, à pornografia hardcore na internet, sem que o Estado faça algo a respeito. Se o Estado quisesse proteger essas crianças da sexualização, dessa pornografia e dos danos psicológicos que isso causa nelas, é isso que precisa ser considerado. Então ele já teria tido a oportunidade há muito tempo, já teria sido possível fazer algo há muito tempo, mas não faz nada, e isso mostra que é um grupo mentiroso e hipócrita. Não se trata de proteger as crianças da sexualização ou do abuso. O que eles querem é proteger os políticos para que crianças e adolescentes não tenham acesso às informações de que precisam para poder criticá-los e analisar criticamente o que eles realmente estão fazendo. E por que eles precisam disso? Porque sabem exatamente em que lamaçal estão operando. Eles mesmos são um bando de ladrões, assaltantes e assassinos. Atualmente sabemos pelos arquivos Epstein que somos governados, digamos, por elites inspiradas no satanismo, para as quais nenhum crime é profundo demais. Essas pessoas, é claro, não querem que o monopólio da informação do Estado, com as escolas e também com a mídia pública, que eu chamo de lixo, seja quebrado. Isso é bem claro. Essa é uma abordagem totalitária que está sendo adotada. Basta olhar para a figura do senhor Gunther ao senhor Merz, até não sei mais quem se posicionou ali. O senhor Macron chegou a dizer que liberdade de expressão é uma besteira. Sim, o presidente francês diz que liberdade de expressão é uma besteira. Só posso dizer, azar-me, cidadãos, para usar as palavras do hino nacional francês. O que me surpreende é que antigos defensores rigorosos das medidas contra o coronavírus, como Hendrik Streeck, agora querem se mostrar como protetores da juventude. É basicamente a mesma moral, só que com outro tema. Antes era a proteção dos idosos, agora é a proteção dos jovens. Isso é praticamente um exemplo puro de manipulação psicológica. Sim, depois que essas mesmas pessoas traumatizaram toda uma geração de jovens com suas medidas contra o coronavírus, baseadas em justificativas inventadas e mentirosas, como sabemos desde os protocolos do RKI, eles traumatizaram toda uma geração jovem. Prejudicaram eles em sua trajetória escolar e educacional e basicamente tiraram parte da infância deles. Depois que essas mesmas pessoas, sob o pretexto de proteger os idosos, deixaram esses idosos morrerem sozinhos aos milhares. Sim, ir para a morte sozinhos, sem a presença de seus familiares. O que isso significa, ninguém consegue imaginar. O que isso significa? O medo que já está naturalmente ligado à morte. E quando ninguém pode estar presente para consolar e dizer que algo bom espera do outro lado. Sim, tudo isso foi negado a centenas de milhares de idosos moribundos sob o pretexto de protegê-los.
Sim, embora, como mostram os protocolos do RKI, todos já sabiam de tudo. Essas pessoas têm uma degradação ética e moral tão baixa que eu nem sei mais o que dizer sobre isso. Se eu vi de novo essas pessoas apontando o dedo de forma arrogante para nos explicar como o mundo funciona e o que é moral e ética, sem contar que sobre o tema ética, coisas bem interessantes estão vindo à tona ultimamente. Quando olhamos para qual, como posso dizer, fundo ético é atingido na escrita de teses de doutorado por certos doutores e professores que depois aparecem querendo explicar ética para as pessoas de todo o país. Então, se eu sentir de novo o dedo indicador deles apontando na minha cara, acho que vou cortar ele, de alguma forma, retoricamente e verbalmente. Se você está em casa agora e pensando onde pode se enterrar vivo, então escute um pouco. Eu tenho algo para você. Baltazar Becker e eu vamos fazer um webinar gratuito no dia 7 de março, às 11 horas. Nesse webinar, vou te contar exatamente qual foi a minha estratégia de saída para deixar o sistema de professores e funcionários públicos. Não é teórico, não é tirado de um livro didático, mas sim algo bem prático, da experiência real, porque no final das contas, tudo se resume a duas coisas: liberdade interior e liberdade financeira. E uma coisa eu posso dizer para vocês, nós não temos mais uma eternidade. Os próximos 2 a 3 anos serão decisivos. Agora é o momento de assumir responsabilidade. Participe do webinar, o link está na descrição. Eu acho essa iniciativa realmente forte. Agora, o maior dos professores, Karl Lauterbach, deve se tornar presidente da OMS. Isso é a perversão de tudo isso. Isso não é perversão. Eu discordo, ele se encaixa ali perfeitamente. Sim, a OMS é um pântano podre, cheio de criminosos corruptos. E eu entendo completamente que o Sr. Lauterbach queira ser chefe lá. O senhor diria, Sr. Krau, que para alcançar destaque é preciso certa energia criminosa? Quero dizer, se observar ao redor. Christine Lagarde foi condenada por envolvimento em um escândalo de corrupção. Ela é presidente do BCE, aguardiando nosso dinheiro. Eles estão em todo lugar para onde quer que você olhe. Donald Trump apareceu entre 4 e 16 mil vezes, segundo estudos, nos arquivos de Epstein. Esses são os gangsters que nos governam. Outro dia li um comentário interessante no X, não lembro mais de quem era, acho que foi um advogado que escreveu: Madame Lagarde, condenada por crime ou condenada criminalmente, entre parênteses, escreveu aquela carta para Sarkozy, onde ela escreveu: use-me. Sarkozy, entre parênteses, condenado criminalmente, fecha parênteses. Agora ela também está se posicionando com o Macron, entre parênteses, ainda não condenado criminalmente, fecha parênteses. Claro que somos governados por criminosos e eu acredito que agora é assim mesmo, que não só ajuda quando essas pessoas têm energia criminosa para impulsionar suas carreiras nesse sistema, mas nós temos um sistema em que gatekeepers criminosos garantem que só criminosos cheguem ao topo. Os arquivos de Epstein mostram isso de forma muito clara. Na minha opinião, não é que essas pessoas ajam sozinhas. Existem duas dimensões. Uma é, eles são seduzidos e depois se tornam suscetíveis à chantagem quando estão em posições de alto poder. Isso é o que Epstein elevou à forma de arte. Mas eu também acredito que, atualmente, chegamos a um ponto em que tantas pessoas nas mais altas posições têm um passado criminoso. Eles têm coisas na ficha. Como eu disse, vemos isso nos arquivos de Epstein. Eles têm coisas na ficha que uma pessoa comum nem consegue imaginar. Eles são tão perversos, tão doentes e tão criminosos que essas pessoas já ocupam tantas funções no topo que alguém que não é criminoso nem é aceito, a menos que participe disso antes e se torne suscetível à chantagem. Ou seja, essas pessoas acabam chegando, um dia batem a porta, muitas vezes elas foram preparadas para isso, por assim dizer, em eventos que essas pessoas organizam, jovens líderes globais, sei lá mais o quê, e então em algum momento eles aparecem na porta e dizem para eles: até aqui você chegou, mas agora você precisa passar por um rito de iniciação satanista. Assim, quando você estiver a bordo, podemos confiar que você faz parte do time. Em outras palavras, parte da cabala. Caso contrário, você não entra aqui e então há uma pequena minoria que decide não participar. Alguns até falam sobre isso mais tarde. Eles são difamados como teóricos da conspiração e sim como lunáticos, sendo descartados e talvez até mortos. Isso também já aconteceu. Como posso dizer? A quantidade de suicídios de pessoas que antes escreveram: eu não sou suicida e se algo acontecer comigo, com certeza não foi suicídio.
esse tipo de controle de acesso. Parece que isso realmente acontece por aí. Por isso, acredito que hoje em dia isso é uma cabala criminosa, uma máfia, que garante que, digamos, a caixa fique limpa, como se diz no futebol. A caixa é mantida limpa. E isso é feito pelos decentes, que já nem são mais deixados entrar lá. Assim, nossa elite dirigente afunda em camadas cada vez mais profundas de corrupção e decadência. Nossa, eu realmente fiquei arrepiado em vários momentos agora, porque ela falou desses rituais satânicos. Está realmente preto no branco nesses fatos do Epstein, nesses arquivos do Epstein. É realmente assim, a elite degenerada que eles mencionaram por anos. Você sentiu alguma satisfação maliciosa recentemente? Não. A minha convicção de que cultos satânicos invadiram nossas elites e se espalharam por lá não veio dos fatos que temos agora. Veio das minhas convicções religiosas e de alguns pontos de observação. Está escrito por Paulo no Novo Testamento. Lá está. Nós não lutamos contra forças deste mundo, mas sim contra forças do mundo espiritual. Isso está realmente assim na Bíblia. Todo mundo que é batizado e cristão deveria ler isso alguma vez. O confronto no planeta não acontece simplesmente entre interesses individuais. Um quer o poder, o outro já tem, um tem algo, o outro rouba dele. Não. Não é algo tão banal, mas sim um confronto fundamental entre as forças do bem e as forças do mal. Quem é cristão e não acredita nessa história de salvação que está na Bíblia, deveria se perguntar se suas experiências e sua formação cristã são suficientes. Quem leu isso já sabia disso há muito tempo, tanto por razões teológicas quanto por razões filosóficas. A segunda coisa é, se eu puder citar outro versículo da Bíblia, lá está escrito: pelos seus frutos os conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos desses políticos? Os frutos desses políticos são a incitação à guerra, milhões de mortos na Ucrânia. Os frutos desses políticos são a liberação do aborto. Primeiro até o terceiro, depois o sexto e agora o nono mês em alguns países. Quando se olha para os frutos dessa prática, a gente se afasta com horror. Uma brutalidade sem limites, com a qual crianças inocentes são assassinadas, com uma crueldade e uma brutalidade sem igual. Dessa forma, a humanidade é brutalizada e levada ao abismo. Esses são os frutos que esses políticos semearam e que agora estão aí. Quando olhamos para isso, sabemos que estamos lutando aqui contra o mal mais profundo e não contra algum tipo de egoísmo qualquer. Um pouco de hedonismo aqui e um pouco de depravação moral ali. Não, estamos lutando contra o mal absoluto. Isso já está claro há muito tempo. Isso deveria estar claro para qualquer um que tenha observado nos últimos 20, 30, 40 anos o que esses políticos estão fazendo. Acho que já falamos sobre isso aqui, que crianças abortadas são usadas para desenvolver vacinas. Ou seja, estão inventando uma nova forma de canibalismo. Quando você olha para os frutos, você sabe, está diante do mal absoluto. Ponto final. Agora vem os arquivos Epstein e eles mostram exatamente que é assim mesmo. Agora isso está vindo à tona, agora está borbulhando na superfície. O que o tempo todo esteve sob um véu, uma cortina de propaganda, difamação e silenciamento de todos aqueles que já apontam isso há décadas. Alguns membros do clero da Igreja Católica já apontam há décadas o que realmente ocorre ali, inclusive dentro das próprias igrejas. O Papa Paulo VI cunhou a frase: por alguma fenda, a fumaça de Satanás entrou na igreja. Esse homem sabia o que dizia, não era um falastrão. Ele era, de certa forma, um papa muito devoto, com um alto grau de espiritualidade e temor a Deus. Quando alguém assim diz algo desse tipo, você sabe que estamos diante de um confronto. Isso também está na Bíblia. Deixai vir a mim as crianças. Só não deveriam governar senão Baerbock chega ao poder. Então foi isso, né? Basta olhar para os frutos da política e aí você entende também, por exemplo, que a política voltou a adotar hordas violentas como as SA, na forma da Antifa. Aí está a gangue do martelo. Isso é só uma coisa que aparece, por assim dizer. Tem muito mais por trás disso. Hoje vemos que na França, um jovem católico, que a nossa imprensa rotula como extremista de direita, foi morto a pancadas por membros da Antifa. Esses são os frutos dessa política. Esses políticos de todos os partidos representam um sistema no qual eles não servem
ao Estado, ao povo, ao soberano, mas sim são uma cabala corrupta que serve a outros interesses. E agora isso está vindo à tona. Quero dizer, você citou o colega Epstein há pouco. Pode se interpretar como quiser, mas ele foi sem dúvida um grande articulador de redes com celebridades de alto nível de todas as áreas. Seja da nobreza, economia, política, música, até mesmo profundamente dentro da ciência. Até agora, eu consideraria isso mais como fofoca e, em muitos casos, também como uma espécie de voyeurismo. Porque uma investigação real, tanto por parte do FBI quanto do Ministério da Justiça, foi suprimida por muitos anos. No fim, podem acabar sacrificando algum Andrew de terceira categoria. Qual você acha que é o objetivo dessa divulgação em partes? Bom, eu tenho diferentes hipóteses sobre isso que, para ser honesto, não se encaixam completamente. É meio que um ou outro. Ou eles divulgaram apenas o que absolutamente não puderam evitar e, mesmo assim, censuraram grande parte para proteger os culpados em vez das vítimas, ao contrário do que afirmaram. Então, ou esse é o caso e eles esperam que, depois de uma onda de discussões, tudo acabe esfriando de novo, ou, e essa é a minha segunda hipótese, agora eles atiçaram a opinião pública mundial e, com isso, despertaram uma fome que faz com que a pressão por mais divulgações aumente enormemente. Porque a questão que se coloca é também se o próprio governo americano, do jeito que está, é capaz, vê-se como o estado profundo da burocracia parece lidar com esse tipo de gente. Se eles realmente são capazes de fazer o que querem ou não, as resistências internas são tão grandes que é preciso aumentar a pressão externa antes de poder dar os próximos passos. Eu não sei qual das duas hipóteses está correta, mas vamos descobrir. Mas tenho certeza de que ainda não vimos nem de longe tudo. As indicações já estão aí, que basicamente já mostram tudo isso de forma tão clara, o que eu também postulei aqui agora. Ou seja, que se trata de uma cabala inspirada pelo satanismo, que também comete crimes rituais. Elas já estão aí, e eu suspeito que, especialmente nos Estados Unidos, onde o movimento evangélico, onde o movimento cristão é muito mais forte do que na Europa, a pressão vai aumentar massivamente. Cada revelação e análise mostram que as 3 milhões de páginas ainda estão longe de serem totalmente lidas. Isso significa que todo dia surge alguma coisa onde de repente fica visível aquele está envolvido, aquele outro também está envolvido. Um ex-primeiro-ministro norueguês tentou cometer suicídio depois que seu nome apareceu nos documentos. Sr. Jagland, que também presidiu o Comitê do Prêmio Nobel da Paz em Oslo, o mesmo que concedeu o Prêmio Nobel da Paz a Obama, tentou cometer suicídio. Eu me pergunto, sobre ele ainda não há muita coisa nos documentos. Tem o suficiente para que ele precise enfrentar uma investigação, mas ainda não há muita coisa lá. Do que ele tem tanto medo que prefere cometer suicídio antes que isso venha à tona? Essa é justamente a questão que Andrew foi preso e, se entendi direito, só foi solto sob certas condições. Isso teria sido completamente impensável há poucos anos, que praticamente toda a internet estivesse cheia desse fato. Ou seja, que esse membro da realeza, Andrew, era amigo de Epstein e o outro membro da realeza, o rei Charles III, era amigo desse Savile. A esse, portanto, são atribuídos em 400 casos estupros, inclusive de menores de idade. Como é possível que ambos os membros da realeza mantenham amizades com pedófilos? Como isso é possível? É pura coincidência? O que exatamente isso significa? E então toda essa questão. Também houve aquela foto do Charles, aquela foto de Charles toda vermelha de sangue, da qual alguns devem se lembrar, que se você juntar tudo, reorganizar um pouco e espelhar as partes, de repente aparece uma figura de Baphomet. Então eu me pergunto de tudo. O que está acontecendo ali? O que eles estão fazendo lá? Mas agora isso está começando a vir à tona e a fome por mais informações está crescendo junto. Eu sempre comparo isso com quando coloco uma panela com água no fogão e ela começa a esquentar. A água, por exemplo, começa com 20 graus e depois esquenta até chegar a 100 graus. E com 99 graus ainda não acontece nada, mas bem perto de 100 graus. Quando chega perto do limite de 100 graus, as primeiras bolhas começam a subir. Então bolhas de vapor se formam no fundo da panela e as primeiras sobem bem devagar. Isso é o que estamos vendo agora. Antes que essa panela realmente comece a borbulhar, antes que toda a água comece a entrar em ebulição, isso é o próximo que vamos ver aí, na minha opinião.
E eu posso, como disse, ou suprimir essas duas hipóteses e esperar que isso diminua, ou deixá-las sair e esperar que a pressão na panela aumente. Eu não sei qual delas é verdadeira, não faço ideia, mas espero que a segunda esteja certa. O principal motivo pelo qual a segunda pode estar certa é justamente a pressão que está aumentando muito rapidamente na panela americana. O surpreendente é que ainda não houve prisões na América. Isso realmente me surpreende. Acho a analogia com a chaleira de água ótima e ela também se relaciona com a tese que venho lendo ultimamente. Hoje os documentos estão censurados. Amanhã haverá nomes bem concretos. É como um cartão amarelo para todas as elites que participam e não se rebelam, para apoiar todas essas agendas que talvez estejam acontecendo nos bastidores, seja transhumanismo ou outra coisa. Ouvi frequentemente que querem nos distrair da questão do grande Israel, que pode ainda estar sendo impulsionada nos bastidores. Estamos sendo tão sobrecarregados de informações justamente para sermos o máximo possível distraídos lá fora. Agora mesmo recebi a notícia de que as primeiras bombas caíram no Irã. Quando você acha que isso vai explodir? Quer dizer, é realmente assim. De certa forma, estamos prestes a ver essa panela de pressão explodir. Não acredito que estamos vendo manobras de distração aqui. Sempre fazem isso desse jeito e dizem que é para desviar a atenção. Mas esse argumento de distração já virou um círculo vicioso e perdeu o sentido. Usam a guerra com o Irã para distrair do caso Epstein e falam do Epstein para distrair da guerra. Só uma dessas versões é verdadeira. Eu acredito, na verdade, que agora temos uma dinâmica de acontecimentos que está, em parte, fugindo do controle das elites. Desde o início, o tema Irã estava claro. Então, ontem eu dei uma palestra em Eppingen para várias centenas de pessoas a convite da Aliança Alemanha. Nessa palestra, o tema foi Nova Ordem Mundial. Sim, o que é a nova ordem mundial? O que vai resultar disso? Sim, a luta pela nova ordem mundial. Entre outras coisas, eu disse na palestra que, naturalmente, está totalmente claro que o Irã, depois da Venezuela, é o próximo passo lógico na exceção geopolítica. E que, por isso, o confronto lá é inevitável. O vídeo estará disponível online em breve. Ou seja, eu disse isso ontem à noite, antes de começarem os combates. E por um motivo muito simples. Não se trata de grande Israel, mas sim de algo mais simples: dinheiro, especialmente o papel do dólar como moeda de referência. O dólar pode seguir como moeda de referência por mais anos frente à pressão dos BRICS, se os Estados Unidos conseguirem obrigar os principais produtores de petróleo a usar o petrodólar. Os sauditas e os outros países do GCC já estão a bordo, porque são aliados dos Estados Unidos, e MBS é muito próximo de Trump. A Venezuela acabou de ser informada de que foi uma ideia ruim esquecer que está na América do Sul e não no leste asiático, e que por isso essa história com os chineses vai acabar muito rápido agora. Maduro ficou lá, acho que o palácio presidencial se chama Casa Flores, e disse: Trump, seu covarde, estou aqui na Casa Flores, venha me pegar. Trump então disse: Fafo, mexe para ver. E ele foi lá e pegou, pediu o Uber direto para Nova York. A Venezuela foi então, depois do GCC e da Arábia Saudita, o segundo pilar. E o Irã é o terceiro e último pilar que falta para cimentar o petrodólar como base para praticamente a maior parte da produção mundial de petróleo. Isso significa que era inevitável que houvesse conflitos no Irã. Todo o resto é, por assim dizer, só para inglês ver. Ainda há o motivo de que o regime dos ayatolás iranianos é assassino e massacrou em massa seu próprio povo. Ninguém sabe se foram 1.000 ou 40.000. Eu também não sei, mas é um regime assassino. Com esse tipo de atitude, é claro, forneceu exatamente o pretexto propagandístico para fazer o que está acontecendo agora. Israel, claro, diz, mas tudo bem. O Irã agora está muito mais islamista, diferente da época do Shah, quando eram nossos aliados. Pelo posicionamento deles, são nosso maior inimigo e o maior perigo à nossa existência. E isso também não é necessariamente uma questão de grande Israel ou Gaza, mas sim uma questão de quem pode realmente destruir Israel. E aí Israel diz: ninguém pode chegar à posição de poder nos destruir se já declarou que gostaria de fazer isso. Não dá para se surpreender que as pessoas acreditem naquilo que foi dito o tempo todo. Os ayatolás ficaram o tempo todo, como é comum em certos círculos, falando demais. Eles disseram: Israel, um dia vamos te destruir. Os israelenses acreditaram nisso também, e acho que esse é o problema central do conflito. Que os israelenses levaram essa arrogância ao pé da letra.
Disseram, é um país grande com recursos e cerca de 90 milhões de habitantes, ou seja, tem fornecimento de recursos e é uma potência regional. 90 milhões. Isso para o Oriente Médio, onde a maioria dos outros países é composta por desertos e tem 10, 20, 30 milhões de habitantes no máximo, é muito. 90 milhões é um número enorme. Daí vem naturalmente a vontade de Israel de impulsionar tudo isso agora, por assim dizer, e isso coincide neste momento. Agora temos os mulás como vilões, porque eles assassinaram o próprio povo. Temos o petróleo, né, os petrodólares, a função do dólar como moeda de referência e a ameaça a Israel. Quando tudo se encaixa, vale o ditado. Se parece um pato, grasna como um pato e anda como um pato, provavelmente é um pato. Então, nesse caso, se parece motivo de guerra, provavelmente é um. Mas não do ponto de vista legal. Por favor, não me interprete mal. Não estou falando de direito internacional. Se entrarmos nesse tema, todos ficaremos em apuros. Como estamos ali, todos juntos, nunca mais vamos sair dessa. Estou falando puramente da configuração de poder da Realpolitik. Você acha que vai ser uma situação tipo Maduro, em que os líderes religiosos simplesmente serão assassinados de forma rápida e indolor? E então esse pseudo-chá será instalado? Qual é a desse pseudo-chá que atualmente está sendo apresentado como o grande salvador do Irã? E você conhece minha posição sobre o sionismo e sobre Gaza. Vou ser honesto, Sr. Krau. Não levo o que Netanyahu diz ao pé da letra. Acho que ele é um dos maiores carniceiros que existem. As palavras ditas agora sobre o Irã já foram usadas antes sobre o Iraque, a Líbia e outros países. No final das contas, temos todos esses focos de conflito no Oriente Médio, que no fim das contas sempre foram atribuídos a uma suposta situação de ameaça a Israel. Sempre foi assim na história. Para ter uma guerra é preciso tomar várias medidas. É preciso desumanizar o inimigo e apresentá-lo como grande ameaça à própria existência. Às vezes é assim e às vezes não é. Acho que se entrarmos nessa questão agora, se isso é realmente o caso aqui, e se sim, em que medida, então vamos nos aprofundar em um ponto onde não chegaremos realmente a um objetivo. Claro que sim, concordo. Essa é a condição prévia. Não se pode iniciar uma guerra sem cumprir essas duas condições antes. Ambas são condições propagandísticas verdadeiras ou não. Uma coisa está ligada à outra como os dois lados de uma moeda. Mas a verdadeira questão interessante que você me fez foi sobre o chá. Você o chama de pseudo-chá. Para ser justo, é preciso dizer que ele é filho do chá, que já governou, e que ele também, como posso dizer, teve uma espécie de entronização, por assim dizer. Ou seja, ele é o legítimo príncipe herdeiro do Irã, se o Irã fosse uma monarquia. Se o Irã deveria voltar a ser uma monarquia ou não, sobre isso eu realmente não tenho opinião. Na minha visão, essa é uma questão que o povo iraniano deve decidir e mais ninguém. Se eles querem uma monarquia absolutista, uma democracia, uma monarquia constitucional nos moldes britânicos, uma república, ou seja lá o que for. No fim das contas, isso não diz respeito a nós. Eles já escolheram uma vez uma república islâmica. A opinião parece ter mudado drasticamente agora, depois de 50 anos ou 40 anos de república islâmica, ou 45, acho eu. Li outro dia que 90% dos iranianos não querem mais saber do Islã e não têm mais ligação com ele. Ou seja, os mulás conseguiram desislamizar o primeiro grande país islâmico do mundo. Isso também é algo que precisa de habilidade. É realmente uma façanha notável. Então, eu diria que a probabilidade de acontecer uma revolução lá agora é de 99%. E simplesmente por isso, para responder à sua outra pergunta, claro que os americanos e os israelenses agora vão se concentrar nos governantes e tirá-los do jogo. Eles não podem sequestrar todos eles como fizeram com o Maduro, mas como eles têm espiões em toda parte. O Irã está completamente infiltrado por espiões do Mossad. Acho que eles não têm ideia de quão infiltrados estão por espiões do Mossad. No Irã, há realmente muitas pessoas insatisfeitas. Você encontra pessoas dispostas a fazer isso, mesmo arriscando a própria vida. A insatisfação com o regime dos mulás é simplesmente gigantesca. Essa é a consequência lógica. Mas isso significa que os israelenses e americanos conhecem a localização de cada homem importante e de cada mulher importante, embora mulheres importantes praticamente não existam lá. Então, eles conhecem a localização de cada homem importante no Irã com absoluta certeza. E isso em qualquer momento. É como se eles tivessem um rastreador na cabeça. Eles vão ser eliminados. Como a única instalação que é suficientemente profunda para oferecer alguma proteção é a de Fordoar,
Essa também já deve ter sido comprometida, com bombas destruidoras de bunkers. Não existe bunker que eles não consigam destruir. Eles fizeram a mesma coisa com o Hezbollah. Eles pegaram a liderança do Hezbollah. Todos estavam bem escondidos no subsolo, mas com bombas destruidoras de bunkers eles conseguiram pegá-los. Primeiro com esse lance do pager e depois com as bombas destruidoras de bunkers. E o Hezbollah, que basicamente até alguns anos atrás era o partido que realmente governava o Líbano, que controlava o país, ele praticamente nem existe mais. Acabou. Ainda tem algumas pessoas que fazem uma espécie de carnaval, mas não passa disso. Ou seja, a liderança iraniana não tem chance de sobreviver a esse ataque com toda a força militar americana e israelense, fisicamente falando. Tenho sérias dúvidas quanto a isso. Eles também vão usar novas armas das quais nunca vimos ou ouvimos falar. Quem, por exemplo, acredita agora que os bombardeiros stealth, que há alguns meses bombardearam as instalações nucleares com suas bombas anti-bunker, Trump disse que essas são armas de ficção científica. Quem pensa que isso é o melhor e mais novo dos americanos está totalmente enganado. Esses bombardeiros foram construídos nos anos 80. Isso é uma tecnologia de 40, 45 anos atrás. Alguém realmente acha que os americanos passaram 45 anos dormindo nas áreas 51 e nesses lugares onde lidam com essas coisas? Eles possuem armas que ninguém lá fora jamais viu. Eles vão usá-las agora, se for necessário. Na minha opinião, eles não têm chance militarmente, só podem causar muitos danos em Israel, lançando o máximo de mísseis possível. Mas isso também não vai durar muito tempo. Eu suponho que seja uma questão de dias ou, no máximo, semanas até que esse assunto esteja resolvido. Quando as lideranças forem removidas, o povo vai se levantar novamente. Isso é claro. Provavelmente vão armar o povo para acelerar tudo. O que também é uma tarefa fácil, isso é a coisa mais fácil de todas, quando a panela começa a ferver e aí já era. O que provavelmente vai acontecer é que o Shah, seja falso ou verdadeiro, vai voltar e provavelmente vai conseguir se instalar lá. E isso porque, claro, depois da Revolução de 1979, ou seja, há 47 anos depois de 47 anos de domínio dos mulás, a ditadura realmente brutal que o antigo Shah exerceu agora, com 50 anos de distância, parece algo idealizado. Esses eram os bons tempos, as pessoas vão dizer. Isso também é totalmente lógico, porque depois disso não veio apenas a continuação da ditadura, que foi ainda mais brutal do que a do Shah, mas também o declínio econômico. O regime dos mulás era ainda mais corrupto que o do Shah. Ou seja, aqui isso vai aparecer agora sob uma luz idealizada. Por isso, é relativamente provável que volte a haver uma monarquia, seja uma absolutista, como sob o antigo Shah, ou uma constitucional, como no Reino Unido. Uma das duas opções provavelmente será o resultado disso, e além disso, o resultado também será o seguinte: como 90% dos iranianos não tem mais ligação com o islamismo provavelmente será expulso do Irã. Provavelmente vão introduzir algum tipo de substituto, como a religião de Zaratustra ou algo assim. O Irã tem tradições antigas que ainda existem. Como minoria, a religião de Zaratustra existe não só no Irã, mas também na Índia. Provavelmente vão dar um jeito nisso com a ideia de que não haverá uma revolução islâmica aqui, porque o Islã não estará mais no país. Todas as formas de extremismo, seja de esquerda, de direita, dos verdes ou do Islã, devem ser condenadas. Tenho tantos amigos iranianos que anseiam por uma mudança de regime. Acho que, sem dúvida, os mulás estragaram tudo completamente com essa política tão rígida nas últimas décadas. Espero que toda essa intervenção seja um pouco mais tranquila. As grandes lideranças são imediatamente eliminadas de alguma forma e, de algum jeito, colocam um Shah no poder. E, além disso, tem isso também. Se fôssemos falar sobre direito internacional, e já discutimos isso em outro momento, é claro que o que os americanos estão fazendo é completamente ilegal. Todos nós sabemos disso. O que os israelenses fizeram na época também foi, obviamente, ilegal, segundo o direito internacional. Mas o direito internacional, na situação atual de completa reorganização do mundo, é uma categoria que claramente não está sendo aplicada. Nos últimos 50 anos, também só foi aplicado de forma seletiva. Ou seja, os fortes não respeitaram, mas os fracos tiveram que respeitar, senão eram punidos. Do ponto de vista do direito internacional, é claramente ilegal, assim como a invasão russa na Ucrânia, o que no fundo mostra exatamente de novo como o mundo mede as coisas com dois pesos e duas medidas. Mas no momento,
O que está em jogo aqui não é o direito internacional, e sim a reorganização do mundo. Da ordem mundial unipolar, onde os Estados Unidos davam todas as ordens, para uma ordem mundial multipolar e para a multipolaridade. Ela é travada basicamente em dois campos principais, sendo um deles o campo da geografia. Ou seja, quais são as zonas de influência dos novos polos de poder multipolares que estão surgindo? Ou seja, China, Rússia, América. Esses são os três polos. A Europa não é um deles, nem sequer um peão no tabuleiro. E a segunda questão é a moeda. Ou seja, ter a moeda de referência no planeta é um instrumento de poder de primeira classe. Porque, se pensarmos bem, quais são as receitas indiretas dos americanos, graças à função do dólar como moeda de referência? Isso é meio trilhão até 1 trilhão por ano, ou seja, 500 bilhões até 1.000 bilhões por ano. Ou seja, só a função de moeda de referência financia a maior parte de todo o orçamento militar e de inteligência dos americanos. Se isso acabar, vai ser muito mais difícil financiar esse enorme orçamento militar. Isso é muito claro, e por isso eles defendem isso com unhas e dentes. No Irã, as duas coisas se juntam, a geografia e, por causa do petrodólar, a questão monetária. E é por isso que isso vai ser disputado até o fim, com certeza. Onde fica a linha vermelha dos países do BRICS, Sr. Krau? Veja isso. A Venezuela já está fora da equação agora. O Irã em breve estará fora. Cuba está fora. Logo restarão apenas chineses e russos, provavelmente um pouco isolados. Não, China e Rússia não vão ficar isoladas. Só por serem aliadas, isso já impede o isolamento. Se observar a massa territorial da China e Rússia juntas, verá que não há outro lugar com profundidade estratégica igual no planeta. E os BRICS têm muito mais do que isso, né? Tem a África do Sul, tem a Índia, né? E o Brasil, tem uma série de outros países também. E se o Irã, sob uma nova liderança, não vai mais querer fazer parte dos BRICS, isso é outra questão, isso ainda está totalmente em aberto. Também existem estados árabes aliados dos Estados Unidos que, mesmo assim, fazem parte dos BRICS. Acredito, na verdade, que a questão geográfica já foi resolvida nos bastidores entre os três principais atores, Putin, Xi e Trump. Se olharmos, por exemplo, para a Venezuela, os americanos foram lá e agiram completamente contra o direito internacional. Isso precisa ser dito claramente. Eles simplesmente realizaram uma ação cirúrgica, sequestraram o presidente e agora o estão levando a julgamento. É claro que ele não vai passar o resto da vida na prisão, ele vai receber um novo rosto. Agora ele vai revelar tudo, inclusive o papel da Venezuela nas fraudes eleitorais nos Estados Unidos em 2020 e outros lugares. Por isso ele vai conseguir um acordo. É assim que vai acontecer e depois ele vai receber um novo rosto. Depois ele vai estar em algum lugar, sei lá, na Califórnia, em algum momento na praia e vai estar protegido lá. É mais assim que o jogo funciona do que ele ficar até o fim da vida em alguma prisão americana. Então, agora os três chegaram a um acordo. Trump, Putin e Xi com certeza chegaram a um entendimento básico sobre as linhas geográficas da ordem mundial multipolar. Se não fosse assim, russos e chineses teriam feito grande escândalo sobre a Venezuela e reagido de outra forma. No entanto, precisamos ter clareza de que, com certeza, também foram feitas concessões em relação a isso, para a Rússia e para a China. Com certeza. Isso explica a política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, e isso explica a exportação maciça de alta tecnologia de Taiwan para os Estados Unidos neste momento. Taiwan está transferindo sua indústria de chips, pressionada pelos Estados Unidos principalmente para fora do país, e levando fábricas aos Estados Unidos. E isso porque Taiwan detém uma participação de mercado de mais de 95% nos chips mega ultrapotentes, ou seja, no melhor que é produzido no mundo nesse aspecto. E isso, por sua vez, lhe significa que esses chips até agora eram o seguro de Taiwan contra uma invasão da China e contra a ideia de que os Estados Unidos poderiam permitir isso. Se essa indústria for transferida para os Estados Unidos, isso significa que a longo prazo haverá uma reunificação de Taiwan com a China. Ponto final. Os americanos não vão entrar em guerra por isso. E isso também vale para a Ucrânia. A Ucrânia, segundo essa interpretação, é claramente uma área de influência russa. Na visão de Trump e de Putin, isso já foi um grande erro do governo Biden e do governo Obama. Tentar armar a Ucrânia também foi o uso da força. O golpe do Maidan foi violência.
Não pelo povo da Ucrânia, mas pelo Ocidente, que investiu 5 bilhões no golpe. Isso foi, em princípio, um erro, justamente porque tentaram, com violência, cutucar o urso russo. A consequência da guerra foi mais do que lógica. Até pessoas como Obama previram isso. Quando Obama ainda estava no cargo, ele disse: não podemos expandir a OTAN até a Ucrânia, porque isso significa guerra. Isso significa guerra. Não foi o Trump que disse isso agora. E, nesse sentido, pode-se dizer e assumir que os três delimitaram claramente suas zonas de influência. E quais são as zonas de influência? As zonas de influência são claras para os americanos, o continente americano. Lá vale a doutrina Monroe. Desde 1823, acredito eu, era o continente americano, ao qual, aliás, a Groenlândia também pertence. Ela faz parte da plataforma continental americana. Pode ter certeza de que Trump não vai desistir até que a bandeira americana esteja hasteada lá. Ele vai voltar a esse assunto em alguns meses. Isso provavelmente também inclui, para os próximos anos, a concordância dos BRICS de que a função do dólar como moeda de referência continue por mais algum tempo. Mesmo com preparativos, ainda hesitam sobre a moeda lastreada em ouro, embora toda a infraestrutura já esteja pronta. Os sistemas de pagamento estão prontos, os depósitos estão prontos, as reservas de ouro foram adquiridas, mas continuam comprando ouro, e isso é uma situação em que todos ganham. Os países do BRICS afirmam que vão comprar ouro enquanto está barato, pois quando lançarem sua moeda lastreada em ouro, o preço subirá e terão grande lucro. Quanto mais demorar, mais ouro compramos nesse tempo. Os americanos dizem, ótimo, lucrem com o ouro. Nós fazemos nosso lucro mantendo a função de moeda líder do dólar por mais 4, 5, 6 anos. E com certeza isso inclui a questão de Taiwan. Com certeza isso inclui a questão da Ucrânia. E o que está em aberto, na minha opinião, é a questão: onde a Europa realmente se encaixa em tudo isso? A Europa poderia, se não fosse governada por idiotas, desempenhar um papel próprio e realmente ser o quarto polo nessa ordem mundial multipolar. Isso não vai acontecer, porque somos governados por completos idiotas. Por completos idiotas que não entenderam absolutamente nada. Eles não percebem que a estratégia russa na Ucrânia não é conquista rápida, mas sim uma guerra de desgaste, onde o Ocidente entrega tudo à Ucrânia para ser destruído na linha de frente. Mais um ano e o Ocidente não terá mais nada para fornecer. A capacidade que está sendo construída lá está longe de ser suficiente para substituir o que está sendo destruído. Nesse caso, os russos, junto com os norte-coreanos e os chineses, têm bolsos mais fundos. A Coreia do Norte fabrica 10 vezes mais projéteis de artilharia que todo o Ocidente. Sim. Claro, com os chineses por trás e com essa disciplina insana de economia de guerra que só os norte-coreanos realmente têm. Destacar talvez seja uma palavra meio ruim de usar, porque é claro que é uma das piores ditaduras que o mundo já viu, mas esse é o fato. A guerra de desgaste deixou a Polônia com munição para apenas 2 semanas em caso de conflito. A Bundeswehr tem munição para no máximo 2 dias, mas alguns dizem que só duraria 2 horas. Depois disso, teremos que balançar paus e gritar: bum, bum, russo, você está morto. Essa é a estratégia da Rússia, guerra de desgaste. Os americanos disseram, não vamos mais fornecer nada, pois não temos mais nada. Primeiro precisamos reabastecer nossos estoques, ou seja, nossos suprimentos, para que possamos voltar a estar em condições de travar uma guerra convencional normal. Agora não podemos lutar essa guerra, pois tudo foi gasto em uma frente que basicamente lembra Verdun e onde tudo parece estar completamente estagnado. O russo nem quer avançar tão rápido assim. Ele avança um pouco para motivar o pessoal, mas vai avançando bem devagar, porque a estratégia de desgastar o Ocidente nessa frente é muito melhor, do ponto de vista estratégico para a Rússia, do que tomar a Ucrânia em 3 dias e dizer, acabou. Porque se eles fizerem isso, então os europeus malucos nunca mais vão tentar buscar a paz com a Rússia ou tentar fazer algum acordo. Enquanto a Ucrânia não estiver totalmente ocupada, ainda há chance de acordo. Os russos também apostam com toda razão que os belicistas que estão no poder na Europa atualmente não vão ficar lá por muito tempo. Quando o senhor diz, senhor Krau, que atualmente somos governados por completos diletantes, por que a ex-funcionária do Goldman Sachs, Alice Weidel, faria diferente do ex-funcionário da BlackRock, Friedrich Merz? Porque, no fundo, ambos servem ao mesmo senhor. Então, se você usa o currículo como base
e diz que essa pessoa faz parte da Cabala, então eu também sou culpado, se quiser colocar dessa forma. Então, um dos supostamente maiores membros da rede oligárquica americana, ou um dos líderes dessa rede, seria supostamente McKinsey. Eu, pessoalmente, acho isso uma bobagem. Eu fui sócio sênior na McKinsey. Ou, por exemplo, eu trabalhei na Oliver Wyman, ou seja, uma empresa onde trabalhavam muitos financistas de Nova York, um líder nessa posição. Eu também fui sócio e diretor lá. Nesse caso, teriam que me considerar culpado também. Digo, há outras pessoas que fazem isso como meu convidado. Só que eu acho um pouco simplista colocar todo mundo que já trabalhou na Goldman, no JP Morgan ou na McKinsey imediatamente como parte da Cabala. Concordo que faz sentido. Penso que o tema das teorias da conspiração deve ser tratado de forma diferente, cientificamente. Já falei antes sobre teorias da conspiração. Há conspirações, então essas teorias também são legítimas como objeto científico. Por isso fui chamado de conspiracionista. Agora, muitas teorias da conspiração se tornaram verdadeiras e agora vem o erro lógico de concluir que todas as teorias da conspiração seriam verdadeiras, mas elas não são. Posso formular qualquer teoria da conspiração como uma hipótese e então posso refutá-la com base na realidade, nos fatos e nos dados que tenho. Verificar só é possível até certo ponto, mas falsificar é, em princípio, o método científico, né? Ou seja, duvidar. Então você vê até onde consegue chegar com isso. Identificar teorias da conspiração corretas e incorretas. Questionar se o Goldman Sachs integra a oligarquia financeira dos Estados Unidos. Afirmar que sim e perguntar quantos funcionários tem o banco. Eles nem poderiam envolver todos eles. A senhora Weidel também não era uma figura tão importante assim no Goldman Sachs, a ponto de chegar até o topo da hierarquia. Mesmo assim, podemos afirmar com certeza que a senhora Weidel, em relação ao seu currículo, se diferencia de forma positiva da nossa elite política em geral. Ela não trabalhou apenas no Goldman, ela também teve outras passagens, por exemplo, na Allianz. Ela tem um curso superior completo. Ela tem um doutorado que, ao contrário dos doutorados de certas pessoas da CDU, como por exemplo do Sr. Voigt, ou como se ouve agora de certos figurões do Conselho de Ética, não foi plagiado. Copy-paste não é o pronome dela, ela fala chinês fluentemente, ela tem uma formação enorme, ao contrário do que a nossa classe política normalmente oferece, e eu não a colocaria nesse mesmo grupo. Se alguém me apresentasse provas disso, é claro que eu olharia, mas não vejo isso. E quanto ao BlackRock Mers, infelizmente o nome verdadeiro dele é BlackRock. Isso porque ele não só trabalhou para a BlackRock, mas também era o carregador de malas do Sr. Fink na Europa. Outro nível. Obviamente, porém, falta a ele o preparo intelectual para exercer o cargo que ocupava formalmente. Está claro que quem foi presidente do conselho da BlackRock Europa deveria saber ler um balanço bancário. Eu já expliquei em vários lugares, acho que até com vocês, que posso provar que ele não sabe fazer isso. Caso contrário, ele não diria a besteira de que os trilhões de poupança que os alemães têm poderiam ser ativados para investimentos. Esses trilhões já foram emprestados aos bancos e concedidos como créditos no passivo do balanço. Não resta mais nada para emprestar novamente. Isso pode ser concedido, mas quem já faz isso são os bancos. Eles não precisam do Sr. BlackRock Mertz para isso. Então eu digo, isso é tão evidente, e também a política dele de superendividamento é tão claramente contrária aos interesses da Alemanha. Tenho motivos para acreditar que ele não age no interesse da Alemanha. Se ele não age no interesse da Alemanha, então eu me pergunto, no interesse de quem ele está agindo? É claro que é natural pensar que antigas lealdades talvez pesem mais do que a vontade do soberano. Quero mais pragmatismo e menos ideologia, Sr. Krau. Já falei isso várias vezes aqui no canal. Já votei na AfD, nos Verdes, na esquerda e em outros partidos. Sou apenas uma testemunha do tempo. Vou sentar e observar quando chegar 2029. Eu especulo que a AfD será líder, a CDU será parceira júnior, a CDU será espremida sob um governo da AfD, porque tudo que funcionar bem neste país será de alguma forma acreditado à AfD.
Eu só quero voltar a ter orgulho deste país. Eu amo este país. Eu sou patriota de verdade. Mas o que está sendo oferecido pelos políticos atualmente? Também sinto certa vergonha de ser alemão, ou melhor, de ser representado por essas pessoas, pois sinto que estão levando o país ao fundo de propósito. Eu tenho que ser sincero, eu não tenho vergonha de ser alemão. Já me colocaram culpa suficiente por coisas que eu não fiz. Eu olho para uma história e vejo a história de uma forma que digo: da história vem responsabilidade, mas não só porque eu sou alemão, mas porque qualquer um que olha para a história e sabe do que as pessoas são capazes deveria aprender com isso. E que, naturalmente, como alemão, sempre sou chamado a viver essa responsabilidade de uma maneira especial, eu aceito isso. Não tenho nenhum problema com isso. Eu só me recuso, então, por assim dizer, a carregar a vergonha sobre minha cabeça. E me recuso a aceitar qualquer teoria que simplesmente é colocada aí e onde alguém diz: esse é o meu sentimento. Por exemplo, eu disse anteriormente para vocês que supostamente empresas como a McKinsey seriam a cola que mantém tudo isso unido. Isso, é claro, é uma bobagem. Nós também sabemos que isso é bobagem. Eu diria o seguinte: infelizmente, eles também ficaram woke em muitas coisas que fazem. Também tem muita coisa de clima sendo repetida nas cartas que a gente recebe como ex-aluno. Aí eu digo: não, por favor, parem com isso, pessoal. Isso é, claro, uma bobagem e não há nenhuma indicação de que seja assim. É claro que numa empresa tão grande também existem pessoas que às vezes sucumbem à tentação da corrupção. Isso não dá para negar. Mas eu acho que a gente realmente não deveria colocar tudo no mesmo saco agora e dizer: agora o fogo já está queimando tão bonito. O que precisamos é uma análise científica. Posso criar uma teoria, mas preciso analisá-la de modo pragmático e científico. Quais são os fatos? O que sabemos? O que suspeitamos? Onde precisamos investigar para descobrir mais? Agora, basicamente, com esses arquivos Epstein que recebemos, como posso dizer, nós encontramos uma verdadeira mina de ouro, mas ainda estamos bem na superfície dessa mina, não sabemos quão profunda ela é, o que tem lá dentro e quanto tem lá dentro. Quero dizer, uma mina de informações. O que tem lá não é ouro, mas algo assustador, não entenda errado. Mas estamos apenas no começo disso. E eu acho que fazemos bem em não nos deixar pressionar por nós mesmos agora, mas sim em analisar tudo isso com base nos fatos. No entanto, também digo, eu me recuso, e sempre fiz isso, a não seguir teorias e hipóteses só porque elas são de alguma forma desconfortáveis na cabeça. Se é desconfortável na cabeça, eu simplesmente digo para mim mesmo que não quero nem imaginar isso. Mas aí eu já perdi, porque aí eu posso ser manipulado. Sigo qualquer teoria, por mais desconfortável que seja. Claro que também existem teorias que são rapidamente refutadas. Terra plana. Não precisamos nem discutir sobre isso, conseguimos refutar isso bem rápido. Então, quem não acredita pode deixar uma mensagem para mim embaixo do vídeo. Eu respondo depois. Terra plana não existe, pessoal. Então, existem teorias que são rapidamente refutadas e também existem teorias que são mais difíceis de serem refutadas. Vamos nos ater à abordagem científica. Vamos nos basear em fatos, mas não vamos ignorar fatos que doem, porque já fizemos isso por tempo demais. O que cada espectador pode fazer hoje, Sr. Krau, para não se tornar cínico e continuar sendo capaz de agir? Acredito que o melhor caminho para não se tornar cínico está na fé. Acho que a maioria das pessoas nem imagina quanta estabilidade, consolo e orientação a fé cristã pode lhes proporcionar. Quando começam a vivê-la de verdade e confiando em Deus, colocam suas vidas nas mãos dele. E não no sentido de que Deus vai tomar as decisões por eles porque são preguiçosos demais, mas sim no sentido de viverem suas vidas com responsabilidade própria. E saber que aconteça o que acontecer lá fora, eles nunca poderão cair mais fundo do que nas mãos de Deus. Então, se fizerem isso, Deus lhes dará as orientações certas para fazer a coisa certa no momento certo. Se você sabe quem está acima, não precisa se preocupar com o presente. Obrigado, Sr. Krau, pelas palavras finais. Não se trata de ter razão de alguma forma, trata-se de permanecer consciente de alguma forma. E obrigado por ajudar a colocar todos esses contextos em ordem e por manter essa calma. Tudo de bom para a Suíça. Até lá. Obrigado ao Senhor.